8 horas e 55 minutos e a gente volta agora com o TV Mar News. Gente, olha, a surpresa das eleições de 2018 mostrou que o trabalho está consolidado. O deputado estadual Cabo Bebeto foi reeleito, sendo de novo o mais votado aqui em Maceió. E para contar para a gente como foi essa campanha, a gente está agora com ele aqui no estúdio, vai nos falar sobre esse fenômeno, na verdade, né, que você já se tornou aqui na nossa capital. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, deputado. A gente já vinha aqui conversando, né, trocando umas figurinhas, e a gente já falava exatamente desse seu compromisso de ter que, de fato, continuar mostrando todo esse trabalho, dessa confiança dos votos que já foram depositados em você desde 2018, né? Bom dia para você. Bom dia, Paulana, e agradeço o convite. O compromisso aumenta, né? Uma campanha feita com os pés no chão, sem fundo partidário, sem dar emprego a ninguém, sem espaço em secretaria, sem espaço em governo. Então, assim, uma campanha independente. Então, isso passou com certeza uma credibilidade para as pessoas. E a melhor coisa que o político pode ter durante qualquer mandato é a independência. Então, a independência para criticar o que está errado, defender o que está certo. E eu acho que foi isso que os alagoanos reconheceram. Então, eu sou muito grato por ter renovado esse mandato, essa oportunidade. Tenho a certeza que, entre meus defeitos e qualidades, a minha intenção é sempre de acertar, de propor o melhor, e eu vou fazer de tudo para honrar, e tenho certeza que eu vou honrar esse voto de confiança. Você foi um dos poucos nomes que fez oposição na Assembleia Legislativa ao atual governo, mas vale a gente destacar que foi uma oposição de fato propositiva, né? Como é que foi esse trabalho? Sim, me intitulavam como oposição, mas eu nunca me vi oposição. Porque se eu fosse oposição ao governo, uma matéria boa do governo, uma ação, um projeto bom do governo, seria oposição ao Estado. Então, eu, na minha independência, desde 2018, o que era bom, eu defendia. O que era ruim, eu era contra. Então, assim, é lógico que os discursos de crítica, eles têm maior repercussão. E aí as pessoas terminam só assistindo aquele momento achando que a gente tem essa postura, mas não. A postura de independência para defender o que é certo e cobrar e lutar contra o que a gente achar que está errado. Eu abri aqui essa entrevista falando que você em 2018 foi uma surpresa. Agora a coisa já muda de figura, né? A aceitação ao seu trabalho, que já ficou comprovado, já traz uma roupagem diferente. Qual o sentimento agora? Eu fui uma surpresa em 2018 porque eu não apareci em pesquisa, né? E uma campanha parecida com a de 2022 agora. Nessa segunda eleição, eu confesso que eu não tinha como mensurar esse número de eleitores, não tinha como prever, até porque o meu eleitorado ele é solto. A gente não tem base eleitoral, a gente não tem liderança comunitária. Então, assim, eu não tinha como contar os meus votos. O que a gente vinha sentindo era na rua. E, às vezes, por exemplo, a gente ia para uma carreata num local onde encontrava muitas pessoas, eu me animava. Ia no mesmo dia para outra cidade e, às vezes, eu já desanimava, porque não era tão reconhecido. Então, assim, ficava nessa gangorra. Mas jamais desacelerei, jamais deixei de acreditar e fiz uma campanha com muita tranquilidade. E dizia a todo mundo que trabalhava comigo, olha, seja o que Deus quiser. Quando eu pedia a Deus, faça o que for melhor para mim. Então, de coração aberto, com vontade de pegar na mão das pessoas, de ouvir de muita gente, muitas mensagens boas. Né, eu votei em você na primeira vez sem lhe conhecer, agora eu tenho mais confiança de votar em você ainda. E a minha votação mostra que existe um eleitorado aqui em Alagoas que quer uma política do jeito que eu faço, independente. Eu acho que é preciso que todos, tanto o eleitor como o político, façam essa reflexão. E lógico que eu não fui... não sou dono da maioria dos votos da Assembleia, né? Fui o segundo colocado, mas muito mais votos os outros colegas tiveram, mas é uma parcela que deve ser observada do eleitor que acreditou e confiou no Cabo Bebeto. Pois e você é um dos principais representantes da segurança pública aqui do nosso estado, né? Como é que tem sido a sua relação com os militares? Eu confesso que na primeira eleição a gente não teve uma votação expressiva dessas categorias da segurança pública, mas agora em 2022 eu vi um engajamento muito maior
de todos, não só dos militares, mas de todos que fazem segurança pública, e o resultado foi aí. Todo mundo cresceu, seja da direita, seja da segurança pública, e o resultado foi uma votação maior do que a de 2018. E é claro que você contou com parcerias importantes durante essa sua campanha. Uma delas, sem dúvida, foi também a parceria com o senador Collor. Como foi trabalhar ao lado dele durante essa campanha? Uma experiência diferente. Eu me tornei fã do senador Fernando Collor, um cara de uma energia muito boa. Tinha dia que eu olhava assim, como é que ele aguenta esse rojão? Porque saía com ele de manhã e a gente fazia toda uma agenda junto. Eu lembro que teve uma vez em Arapiraca que a gente foi fazer uma entrevista, a gente passou o dia todo em Arapiraca, andando no comércio, conversando nas empresas, e a entrevista era 7 horas da noite. E quando chegou lá, o entrevistador perguntou, em pé ou sentado, presidente? Aí ele, em pé. Eu olhei para a cara dele assim, eu vou dar um chute nele aqui. Eu em pé, se vocês assistirem a entrevista, vocês vão ver que eu estava em pé, desconfortável, toda hora me mexendo, quando eu não aguentava mais. E o cara duro aqui, ó, reto, conversando tudo. Então, assim, um cara muito lúcido, um cara que muitas vezes, calma, Bebeto, ó, calma. Um cara que tinha a humildade de me ouvir, um cara que cheguei ontem na política. Bebeto, o que você acha? Então, a prova de dar o conselho da experiência e ter a maturidade de ouvir quem chegou ontem. Então, eu já era um admirador, hoje me considero amigo do senador Fernando Collor e sou ainda mais fã. Lamento muito a gente não ter tido a oportunidade de ter Fernando Collor governando Alagoas. Pois é, mas a campanha para vocês ainda não acabou, né? Tem gente que já está descansando, mas vocês continuam aí arregaçando as mangas com a missão agora de reeleger, então, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente novamente aqui do nosso país. Como é que está essa expectativa até o dia 30 de outubro? Tem gente que está descansando, tem gente que diz que está trabalhando para a reeleição do presidente, eu só não vi ainda. Mas eu, o senador Fernando Collor, Leonardo Dias, o deputado federal Fábio Costa, nós estamos todos os dias, cada um com uma missão, trabalhando para esclarecer as pessoas, para dizer que nada está perdido, que há, sim, chances enormes do nosso presidente se reeleger, mas que depende que cada um se envolva. Não esse de dizer que vai ajudar, dizer que está ajudando e não fazer nada. O nosso grupo é de gente que pega na enxada, que pega na pá e vai para a rua trabalhar, e a gente está fazendo isso. Vamos falar agora de fake news, né? Você, inclusive, foi vítima de uma das fake news que dizia que a sua campanha era uma das campanhas mais ricas aqui do estado, né? Como foi lidar com esse problema? Rapaz, a fake news eu fui vítima. Eu fiz uma emenda para um hospital da PM e aí um site de estelionatários que tem aqui, que está até sendo processado por mim, disseram que, cadê o dinheiro? O Cabebeto disse que mandou o dinheiro e o dinheiro não chegou na PM. Como se passasse pelo meu bolso, né? O dinheiro é todo na conta do Estado. Se alguém não pagou o robô, foi o governador, não foi eu não. Trabalho com roubo não, trabalho prendendo ladrão. E aí, esse dinheiro não chegou na PM, porque o veiaco não pagou, e esse site que é mantido por ele estava induzindo que eu tinha pego o dinheiro, enfim. E esse também tive um fundo eleitoral de zero. O partido teve um fundo, foi dividido pelos candidatos, o partido pagou advogado, contador, a produtora, mas eu peguei R$0, fiz o dinheiro todo com meus recursos, que eu me programei, fui guardando todo mês dinheiro, recursos, para fazer uma campanha independente. Lógico que eu tive uma ajuda enorme da campanha do Collor, que foi outra campanha também sofredora, de pés no chão, uma campanha que a gente podia ter feito muito mais se viesse recurso. O PTB não mandou os recursos que deveria ter mandado para o presidente Collor, que eu tenho certeza que ele, com uma condição ainda melhor, daria muito mais calor, sem sombra de dúvida. E aí a gente sofreu muito com isso, mas consegui começar e terminar a campanha independente usando apenas meus recursos. E assim, não teve nada de fundo partidário para mim, enfim. A prestação de contas é aberta e quem quiser ficar à vontade para ir lá olhar. Esse foi o momento mais difícil para você nessa caminhada? Não. Qual seria, então? Rapaz, não teve o problema. A maior dificuldade é tempo mesmo, de não poder ter ido no centro dos municípios. Eu queria ter feito todos os municípios, mas não pude. Né? O recurso eu queria para que os candidatos menores tivessem uma estrutura melhor, né? Porque eu sei o que é. Pelo menos eu tinha um nome, para mim era mais fácil, eu tinha me organizado para isso. Mas assim, quem estava tentando pela primeira vez sofre mais com isso. Eu queria que eles tivessem tido mais recursos, eu queria que a campanha do Collor tivesse recebido mais recursos para que a gente pudesse fazer uma luta menos desigual.
Porque é injusta a desigualdade, é muito injusto, entendeu? A gente é contra o fundo partidário, o fundo eleitoral, mas é pior ainda quando um recebe muito e um recebe quase nada. Aí é desigual, aí eu sou contra a desigualdade. Precisa ser visto, então, isso? Precisa ser visto isso aí. Urgente. A gente sabe também que o presidente Jair Bolsonaro, ele é um fenômeno aqui na capital alagoana, né? Como é que você analisa essa vitória dele aqui na nossa capital? Olha, Maceió foi a capital do Nordeste que deu a vitória a ele, né? Na 2018 foi a que deu a maior proporção e agora foi a única que ele venceu. Mostra que o maceiense tem um perfil. Pra você ter uma ideia, vamos lá, eu fui mais votado em 2018, fui mais votado em 2022. O delegado Fábio Costa foi o vereador mais votado em 2020. Então mostra que o maceiense não gosta de bandido. Isso é fato. O presidente, eu costumo dizer que o Bolsonaro não é a mudança que a gente sonhava. O Bolsonaro é o início da mudança. É um cara que vai enfrentar todos os problemas do mundo, vai bater de frente com um bocado de coisa para preparar um país, um ambiente melhor para que o próximo venha conseguir fazer as mudanças. Ele é o cara que vai quebrar pedra. Só podia ser ele para fazer isso. Nenhuma outra pessoa tinha o perfil que Bolsonaro tem para suportar tudo que ele suporta. E as pessoas, proporcionalmente igual a mim, identificavam na fala do Bolsonaro, na vida do Bolsonaro, se identificaram com ele. E eu acho que é isso, o eleitorado do Bolsonaro é parecido com o meu, repito, de forma proporcional, lógico, né? Ele é muito maior que o meu, mas assim, são pessoas que se identificam com a gente. Eu ouvi direto, rapaz, você falou o que eu queria falar. Rapaz, quando você disse aquilo, pareceu falando. Então assim, é o papel do político, é representar o seu eleitor. Seja numa fala, seja num projeto, seja numa defesa, num ataque, numa cobrança. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro é isso. Ele é aquele cara que representa o sentimento de muitas pessoas e muitos se enxergam nisso aí. As pessoas precisam aprender na política, é que parem de buscar a perfeição no político, porque igual a você, 100% é só você que vai pensar. Às vezes você se arrepende do que disse hoje. Então, assim, às vezes as pessoas buscam isso no Bolsonaro e eu lamento, a gente tem que acabar com esse negócio. Se você concorda 70%, 60%, 80% com o que o Bolsonaro pensa, você é um aliado do Bolsonaro. Não tenha dúvida disso. A gente precisa concordar que, à medida que ele representa muitas pessoas em seu discurso, ele erra também muitas vezes em seu próprio discurso. Onde você acredita que está ainda o erro do presidente Jair Bolsonaro, que ele precisa exatamente ir lá para sanar esse erro e conseguir, então, a maioria dos votos aqui no nosso país? Olha, isso é em toda a profissão. Quem faz mais erra mais, quem faz menos erra menos e quem não faz não erra. Isso é na polícia militar, isso é numa loja de venda de carro. Quem vender mais carro vai certamente errar mais pedidos, né? Um garçom que vender mais vai errar mais pedidos, normal. O que as pessoas precisam entender que a gente não deve buscar a perfeição. O Bolsonaro é um cara de uma idade, já tem uma certa idade, é um cara que dificilmente vai mudar e eu não quero que ele mude. E foi ele, esse perfil dele, esse jeito dele, que levou ele aonde está. As pessoas querem às vezes, um lorde na presidência. Botava no Temer, pô. Devia ter colocado o Temer lá, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, ele é um cara hoje que começou a falar menos e aí se expõe menos. É uma pena, porque eu gostava daquela manhã que ele fazia todo dia lá no cercadinho, como a gente fala. É uma pena a gente perder aquele momento, porque ele é assim. Ele fala besteira, deixa o cara falar besteira. Eu prefiro alguém que fale o que pensa do que alguém que pensa para falar. Porque aquele que fala o que pensa, você sabe o que ele pensa. Ele não vai lhe enganar. Aquele que pensa para falar, vai falar o que você quer ouvir. Então, o Bolsonaro é aquele cara que fala o que pensa, você concordando ou não, ele não vai lhe surpreender. Voltando aqui para Alagoas, eu queria agora saber o que é que vai ser do seu mandato, né, nesses próximos 4 anos. Qual a expectativa para ele? O que é que a gente pode esperar do Cabo Bebeto para os próximos 4 anos? Orlando, um mandato mais experiente, sonhando primeiro com a reeleição do presidente, analisando aí no cenário aqui do segundo turno, mas aguardando como será a postura dos outros colegas na casa, mas eu só quero garantir uma coisa a vocês, é um mandato independente, a minha essência é a mesma, nada mudou, o que mudou foi mais experiência e vontade de fazer ainda mais. E o futuro a Deus pertence. Mas assim, a gente tem alguns projetos que não passaram, que eu vou tentar trazer de volta.
Hoje uma assessoria mais experiente ainda, também o pessoal que trabalha comigo, e agradeço muito a todos os meus assessores. Se eu conseguir chegar onde eu cheguei, foi também muito graças ao trabalho deles, né? Uma equipe muito boa, envolvida, de boas pessoas. Nenhum assessor meu trabalhou com política, ninguém. Todo mundo foi aprendendo lá dentro do gabinete, errando e acertando. E tenho certeza que agora todo mundo vem muito mais experiente para fazer um mandato ainda melhor. Muito bem. A última pergunta e a pergunta que não quer calar. Você sendo o deputado estadual mais bem votado aqui na capital alagoana, a gente deve aguardar teu nome em 2024? Tenho toda a vontade do mundo. Fica aí já spoiler para vocês, viu? Arregaça as mangas que tem mais trabalho pela frente, né? Nem manga longa eu uso, já está arregaçada já. Muito bem, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Valeu. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês. Já, já.